Pregador da verdade ou pregador que agrada? Vejamos a diferença entre esses dois tipos de pregadores. Meu nome é Thiago Rodrigues e seja bem-vindo ao canal Teologia e um Café. Nos dias de hoje, com o crescimento da mídia e da internet, existe uma grande facilidade de se achar vários tipos de informações e divulgar qualquer tipo de conteúdo. E também é possível divulgar com muita facilidade essas informações. É possível notar uma crescente de cristãos nas redes sociais e nas redes de televisão pregando alguma doutrina que nem sempre é uma doutrina cristã de verdade. E hoje em dia tem muita gente falando de um cristianismo de barganha, fazendo grandes espetáculos e também servindo de chacota para muitos de seus seguidores, espectadores e críticos. É fácil encontrar na internet elementos doutrinários diferentes de vários tipos de evangelho, que cabe ao público também decidir o que é mais agradável a eles. E com essa pluralidade da pregação e da doutrinação dos evangélicos no Brasil, muitos têm feito das tripas coração para, de alguma forma, falar de forma mais agradável e suave o evangelho, agindo totalmente contra o papel da pregação que Cristo deixou para nós, que nunca foi pregado para massagear o ego do ser humano. Para esse agrado foi criado e é criado todo tipo de campanha, de coisas que na grande parte, na grande maioria das vezes, não são coisas fundamentadas na Bíblia. E muitas vezes também pegam versículos isolados, que não tem nada a ver com o seu contexto. Tem campanha de 7 passos para isso, campanha de 7 sextas-feiras daquilo. É tanta coisa mirabolante que é inventada que a gente até se perde no meio dessa criatividade. A grande maioria dessas campanhas são formas de arrecadação e talvez até mesmo persuasão, para encher templos de gente que só querem receber bênçãos. Sem contar que o foco de muitas, não de todas, lembrando que eu disse não de todas, é uma considerável arrecadação gerada pela doação do povo. Mas tem outras igrejas que não fazem isso pela arrecadação, fazem apenas pelo espetáculo. Lembrando agora dos grandes pregadores televisivos que trazem coisas do arco da velha, que a gente pode notar dessa forma, que eles fazem de tudo para persuadir vários tipos de pessoas que muitas vezes por sua simplicidade e ignorância acabam doando de boa fé tudo o que tem ou até o que não tem para muitos desses. E, infelizmente, em várias denominações, também é possível ver pregadores que nem são conhecidos pela mídia, mas que ainda vão nessas ondas de querer introduzir na liturgia do culto coisas que somente atraem pessoas, mas não que dão o verdadeiro culto ou prestam o verdadeiro culto a Deus. Afinal, o próprio nome já diz, culto não é algo para o pastor, para a equipe de música ou para qualquer outro. É o culto somente para Deus. Mas nem tudo está perdido. O nosso consolo é esse, que mesmo com toda essa loucura que tem rolado no evangelicalismo brasileiro, ainda se pode achar pregadores da verdade. Aqueles que levam a palavra da verdade não mascarando o evangelho, não mudando as palavras do livro sagrado, e é válido lembrar que muitos desses são censurados e deixam de ser convidados para pregar em outras igrejas ou em eventos por não abrirem mão de falar a verdade, seja ela qual for, dura ou branda. Então vamos fazer a leitura do Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 60, o que Jesus diz nessa pregação. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram, essa palavra é dura, quem pode suportar? Mas, sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes, isso vos escandaliza? Agora vamos partir para o verso 65, que diz o seguinte, e continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12, vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Esse texto diz muita coisa a respeito da dureza que é a palavra da verdade. Jesus ele não mudou o discurso para poder agradar ou para que qualquer uma dessas pessoas gostasse dele. Tem uma coisa que a gente precisa separar de vez. Essa coisa é a arrogância da verdade. Muitos chegam a estapear a Bíblia ainda o próprio peito para dizer que estão falando a verdade, doem quem doer. Mas eu sempre me pergunto e sempre me perguntei, qual verdade é essa que ela está empregada?
é a verdade de Cristo ou a verdade deles mesmos? Dá para ver que na maioria das vezes isso não passa de emoção, de teatro ou de arrogância. E isso ainda é conhecido por muitos como unção, que muitas vezes não tem nada a ver com isso. Mas quando essa tal verdade vem cheia de doutrina humana e não aponta para as Escrituras, pode facilmente levar uma pessoa para o inferno achando que ela ainda está certa. Em Mateus 23 diz que isso é proselitismo. Vamos ler aqui 1 Coríntios 13, um texto que Paulo ele fala claramente a respeito do conhecimento. 1 Coríntios 13, no verso 2, a partir do verso 2. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas se não tivesse amor, eu nada seria. Vamos para o verso 4. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a justiça, mas congratula-se com a verdade. Esse texto, claramente Paulo diz aqui que é necessário falar a verdade sim, mas essa verdade ela precisa ser falada com amor. Conhecer tudo isso e você não mostrar essa verdade para as pessoas com amor, isso não adianta de nada, isso não funciona. E a arrogância não entra nesse meio da verdade. E quando a gente expõe a verdade de Cristo, que Cristo diz nas Escrituras, nós mais do que ninguém precisamos ser diminuídos por essa verdade. Joshua Harris, um pregador americano, vai dizer no seu livro Ortodoxia Humilde o seguinte: como podemos ser arrogantes quanto a uma verdade que está completamente dissociada de qualquer coisa que tenhamos feito? O que Joshua quer dizer é que o Evangelho não tem nada a ver com o esforço humano, mas com o sacrifício de Cristo, pois foi por meio da cruz que o Evangelho nos foi dado. Agora, querido, eu quero falar de um meio termo entre os arrogantes e os humildes. Infelizmente, tem muitos que são meio termo na questão da firmeza. Eles até falam a verdade de certa forma, mas ninguém respeita. É tipo aquele programa de rádio, A Voz do Brasil, onde que todo mundo escuta, mas ninguém presta atenção. Isso acontece, por sua vez, com a maioria daqueles que não assumem uma postura firme. E por conta dessa falta de postura, tudo aquilo que ele diz acaba caindo em descrédito. Porque se ele diz que a Bíblia dá autoridade ao pregador e ele mesmo não exerce essa autoridade de forma pungente, as pessoas vão olhar para essa pessoa e ver ele como alguém de palavras vazias, como alguém que não prega o que vive. Mas enfim, os pregadores de verdade não são covardes. Eles jamais mudam a mensagem, eles jamais vão se deixar levar pela onda do momento. Pode chover canivete, pedra no telhado daquele que é pregador da verdade. A crítica pode cair de pau, mas ele, sem chamar ninguém de endemoniado, canalha ou outros xingamentos que alguns têm dito por aí, ele continua pregando. Ele não retrocede, porque ele sabe que a verdade não agrada. Nenhum pregador do Evangelho de Cristo da história recuou diante de problemas. Todos os mártires foram mortos por não adaptarem o Evangelho, mas por pregar a sã doutrina e a verdadeira doutrina de Cristo. John Hus, um grande homem de Deus, pré-reformador, que viveu no século XV, ao ser coagido várias vezes pelo Concílio de Constança a revogar seus escritos e ensinamentos, disse: se isso fosse apenas digno de infâmia e censura perante os homens, eles talvez facilmente conseguiriam me convencer a ouvi-los. Mas agora eu realmente me encontro perante os olhos de Deus e não posso de modo algum fazer o que eles me pedem sem grande desonra para com Deus e com remorso para com a minha consciência. Um pregador de verdade nunca muda ou molda seu sermão para se encaixar no perfil de seus ouvintes. Um pregador de verdade sabe que precisa ser uma pedra no sapato do pecador e pregar com ousadia contra as falácias que têm sido pregadas por muitos, mesmo que isso comprometa seu relacionamento com ditos cristãos. O que eu quero dizer com pregador que agrada? Na verdade, pregador que agrada são aqueles que agradam, claro. São os que maquiam a verdade da cruz. Ele vacila muito, ele não tem uma pregação bíblica, mas a sua pregação é totalmente antropocêntrica. É uma pregação que é dada ao homem em detrimento de Cristo. Eles colocam adoçantes artificiais adicionado ao amargo da verdade, para que seja aceito pelo público. E isso não apenas o faz ser aceito,
mas pode gerar uma certa fama diante desse público. E então eles enganam a si mesmos com suas histórias e contos de fadas. E muitas vezes massageiam o ego do público com mensagens de autoajuda e motivacionais. Eles são verdadeiros coachings dentro das igrejas, levando a muitos se sentirem extasiados no domingo à noite, mas que na segunda-feira de manhã eles não sentem o sustento dado pela Escritura. Gente, outra coisa, é possível que todo aquele que prega o que agrada tenha múltiplas faces. É uma pessoa que se adapta a qualquer tipo de ouvinte, é meio que um camaleão. Ele quer agradar a todos, mas acaba caindo em contradições e desagradando o dono da mensagem. E você, querido, que tipo de pregador você gostaria de ser? Seja você novo convertido ou não, você foi comissionado a pregar o Evangelho da Verdade. Lemos em Mateus 28:19 a grande comissão dada por Cristo, que diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero terminar lendo um trecho de uma fala do pregador norte-americano Steven Lawson. Os homens fortes proclamam uma mensagem forte, não leem os títulos e verificam as apreciações ou resenhas para então darem suas opiniões. De fato, eles não têm opiniões, têm convicções. Eles sangram por suas convicções. São homens fortes, ancorados na verdade, na forte palavra de Deus. E como tal, trazem uma mensagem séria e pungente. Quando se levantam para falar, eles realmente têm algo para dizer, e o dizem, quer haja quem escute, quer não. Quando se assentam para escrever, eles não fazem rodeios em torno das questões, eles a enfrentam para valer. Quando falam aos tempos e dos tempos em que vivem, não apalpam, esmurram, não têm uma mensagem para um grupo e outra diferente para outro. Aonde vão e com quem quer que falem, eles só têm uma mensagem, a mensagem de Deus. É isso que os faz fortes. Ou eles falam a palavra de Deus ou não dizem nada. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e deixe seu comentário. Dê também a sua sugestão de tema e compartilhe esse vídeo com seus seguidores e com seus amigos. Não esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações para que você seja avisado toda vez que tiver um vídeo novo. Me siga também nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Os links estão na descrição do vídeo. É só você ir lá, clicar e começar a me seguir. Valeu, galera. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.